todos me ouvem, na objetivação, na verdade na subjetivação objetivada do trabalho, gelatina do trabalho humano, já dizia o Marx. Bom, pessoal, a princípio queria agradecer porque eu não sou de fato merecedor para estar aqui falando do Trachtenberg, porque não fui aluno do Trachtenberg e amigo pessoal, foi assim, não tenho idade para isso. Eu não tenho idade, no entanto, assim, muito me honra estar aqui para falar de um intelectual da magnitude de Maurício Trachtenberg. E então eu queria agradecer o Valverde, principalmente, e o Rago, que são grandes amigos e que me colocaram à frente também dessa organização, deste evento que não contávamos com tanto público, e isso nos deixa muitíssimo feliz. E reencontrar o Anderson, que não via há alguns anos, e estar aqui também com meu amigo Iago. E Bia, você sabe que, e o Porcino também, essa informação é importante, Fausto, na primeira cena do Goethe, ele vai se matar. E ele não se mata, mas ele vai se matar por uma única coisa. Ele é um homem que ele tem tudo na vida, toda a inteligência, desfruta de todos os saberes, mas ele vai se matar, porque ele é ensimesmado. E o Porcino nos disse uma coisa sobre Maurício Trachtenberg. Ele era tudo, menos o Fausto, porque ele era tudo, menos ensimesmado. Ele era um homem cuja palavra, cujo adjetivo que mais pode resumir o Trachtenberg é coragem. Então, muito me honra estar aqui falando de Trachtenberg, porque fiquei muito emocionado com a fala de vocês dois, principalmente de todos os amigos e professores, mas principalmente de vocês dois pela posição amorosa, acima de tudo, com o que vocês falaram. Então, isso para mim é de um prazer que eu não posso nem dizer quanto, tá? Então, muito obrigado por isso, de verdade, e a todos, né? Bom, o Maurício foi um grande teórico de diversos assuntos, porque justamente ele era um homem muitíssimo corajoso. Também ele foi um teórico da burocracia, e o Rago já mesmo agora nos disse que a burocracia entrava a vida, né? Vamos lembrar que, diante da conspiração dos médicos de 53, em janeiro, em que Stalin executa alguns dos principais médicos, quando ele tem um AVC, a cúpula soviética se reúne e eles perguntam: já chamou um médico? Nós precisamos montar um conselho antes para verificar se é necessário chamar um médico ou se é a coisa correta para ser feita. Isso não é piada, mas pode ser usado como piada. Isso está no Khrushchev Remembers, ou seja, na biografia, nos trabalhos escritos de Khrushchev. Mas eu não vou me alongar. Hoje eu vou falar de um tema, e eu vou ser bastante teórico, e para não escapar essas questões mais conceituais, tanto do Trachtenberg quanto dos autores em que vou cruzar a trajetória intelectual dele, eu vou ser mais meticuloso e, portanto, peço paciência justamente para não escapar do nosso tempo. E o nosso tema de hoje aqui, principalmente da mesa, é a questão das reflexões sobre o socialismo e sobre a União Soviética e sobre a Revolução Russa, em cima dos trabalhos executados pelo Maurício Trachtenberg. E eu penso que uma pergunta que o Trachtenberg lança, que ela é uma pergunta central em outros dois autores que vou cruzar, e eu peço perdão por cruzar esses autores, né? Não quero tratar o Maurício Trachtenberg com completações de outras naturezas ou fazer uma leitura exógena ao Trachtenberg, mas é pela possibilidade de similaridade de pensamento, ou melhor, similaridade das suas conclusões. E eu vejo que são questões importantes que estão sendo tratadas, né? Então, a pergunta que o Trachtenberg impõe desde o princípio é: qual é a vantagem de um trabalhador, qualquer um que seja, que diante de uma divisão social do trabalho, que o coloca numa condição de vida em que sua existência está achatada, em que, aí a pergunta é, este trabalhador sendo explorado por uma pluralidade de capitais, portanto, por um capital privado, ou ele ser explorado por um capital
E aí ele usa o termo capitalismo. Para um capitalismo de Estado, na vida prática cotidiana, que diferença faz? Então essa é a pergunta que entalha todo o itinerário reflexivo de Maurício Trachtenberg. E, diante disso, nós sabemos que o Trachtenberg ele analisa alguns processos políticos em que a humanidade esteve diante da possibilidade de superação do modo de produção do capital. Porque todo o debate, toda a questão em que ele impõe nas reflexões sobre o socialismo é justamente isso, é a superação dos modos de produção do capital. E, no entanto, Maurício Trachtenberg, ele apresenta para nós alguns destes fenômenos políticos que foram motivados por uma tentativa de subverter tal lógica produtiva, portanto, tal lógica estrutural do capital. E aí ele diz, bom, tivemos Comuna de Paris, em 1871, tivemos a Revolução Russa, de 17, tivemos a Revolução Alemã, de 18, tivemos a Revolução Espanhola, Movimento de Maio, de 68, e tivemos a criação do Solidariedade como contestação dos trabalhadores do estaleiro em Gdansk, 78. Bom, são movimentos que não são exatamente similares nos debates e na luta política. E, no entanto, há uma questão nuclear que os une, que, na verdade, é a radical importância do elemento cotidiano. E aí é aquilo que o Porcino estava falando sobre a história cotidiana. Ou seja, é da vida prática material que se emana as reflexões, todas elas, e que desembocaram em movimentos contestatórios. Portanto, são manifestações contra uma vida desumanizada. E é assim que Maurício Trachtenberg trata. Não importa se de um modo, e é aquela pergunta que é central e que dá a tônica das suas reflexões, não importa se é uma manifestação contra, por exemplo, a opressão fabril, contra as questões do imperialismo alemão e europeu como um todo, e que resulta num massacre, e daí também a derrota da Revolução Mundial, ou da possibilidade de Revolução Mundial, que é 18, que é a Revolução Alemã, ou se foi uma contestação pela impossibilidade de proibição de organização de um sindicato fora do Partido Comunista polonês e, portanto, daquilo que era o Cominform diante da dissolução do Comintern. E aí, a questão central é, todos estes movimentos foram movimentos diante de uma manifestação contrária de uma vida desumanizada. E que, portanto, todos eles têm um elemento central que os une. Mesmo sendo Lech Wałęsa a sua representação. E vocês se lembram, em 2002, quando o Lula foi eleito presidente da República, e o Fantástico fez uma reportagem e trouxe Lech Wałęsa. E Lech Wałęsa falou, não, veja, por favor, não sou similar ao Lula, porque ambos têm origem operária, ambos chegam à presidência da República. E ele diz o seguinte, Lula está transformando o capitalismo em socialismo. Eu fiz justamente o contrário. Transformei o socialismo efetivado em capitalismo. Assim, mas não é nenhuma coisa nem outra. Nem Lula transformou o Brasil no socialista, nem Lech Wałęsa transformou o socialismo em capitalismo. Até porque há uma questão que é central, tanto em Trachtenberg quanto em Mésaros e em Chazin, que é o ineditismo do socialismo. E que, portanto, socialismo é uma experiência ainda historicamente virgem no itinerário da humanidade. E este é o ponto de inflexão central das passagens que eu traria para o Trachtenberg, mas não trarei, porque senão eu vou ficar aqui algumas horas. Mas eu vou continuar com essa reflexão em cima de um conceito. De um conceito do Trachtenberg e a demonstração de que não com tentativa de completude, mas que o Chazin realiza a respeito desses mesmos processos e que, na verdade, enriquece a nossa análise e nossa reflexão sobre o mundo. O primeiro ponto é que
Maurício Trachtenberg faz uma cisão. Então, para ficarmos nesses dois, ele deu inúmeros exemplos, mas para ficarmos nesses dois exemplos mais centrais de nossa análise. De um lado, uma luta contra um capitalismo privado e de outro, uma luta contra aquilo que foi o capitalismo de Estado, eu pego exatamente este ponto de Maurício Trachtenberg, que é o que ele chama de capitalismo de Estado. Portanto, o que significa capitalismo de Estado? Bom, diante de... E aqui está o livro do Victor Serge, que não me deixa mentir, né? Diante de um processo da Revolução Russa, em que se tem uma contra-revolução branca, em que se tem uma desgraça originada pela Primeira Guerra, desgraça física, desgraça humana, ou seja, as pessoas estão morrendo. E diante de um processo revolucionário que se desdobraria no centro nervoso do capitalismo mundial, ou seja, o processo alemão, e que, obviamente, com seu aspecto ambicioso internacionalista, e isso é importante frisar, e diante desse fracasso, ou seja, a Revolução Alemã, ela acaba, como bem disse a professora Lúcia, houve um massacre e houve mais sangue no processo alemão do que, inclusive, no processo soviético. Neste primeiro momento da Revolução, não no processo soviético como um todo, não vamos falar dos julgamentos, né, de 36, o grande expurgo stalinista. Mas, diante desse primeiro processo, Lenin se vê numa situação em que este processo é chamado de comunismo de guerra. Isso ainda antes da instauração da própria União Soviética e ainda antes da NEP, que na verdade a NEP é a tentativa de se manter o pleno desenvolvimento das forças produtivas soviéticas, né? Então, segundo o Trachtenberg, Lenin se vê obrigado, e aí essa questão de se ver obrigado é um pouco mais de minha parte do que do próprio Trachtenberg, mas o Trachtenberg ele diz, veja, são as condições objetivas que trouxeram a Lenin uma alternativa que ele seguiu. Ou seja, poderiam existir outras, mas diante daquilo tudo, Lenin segue a alternativa de instalação de um taylorismo na fábrica, fazendo com que então se restaure uma hierarquia fabril com uma cúpula técnica da divisão do trabalho entre intelectual e trabalho produtivo. E aí diz o Trachtenberg que isso, pela imposição ou não dos acontecimentos, ou seja, sempre há uma alternativa. E eu acho que o texto do Lukács sobre a ontologia, ele é bastante nítido sobre essas questões, ou seja, o campo possível das alternativas, né? Sempre está posta aos seres humanos, né? E sempre é uma decisão teleológica, ainda que essa decisão teleológica seja finalística, essa decisão de intencionalidade gera um conjunto de outras decisões, e aí isso não é tão plenamente controlável, sobretudo sob a ordem de produção do capital. Mas aí, diante disso, o Lenin instaura o taylorismo fabril, né? O que viria a ser, anos depois, o stakhanovismo, como nós sabemos. Mas aí o Trachtenberg nos diz que, em 1920, das 2.051 fábricas existentes, 1.783 fábricas estavam sob controle russo, do Estado russo, e não dos trabalhadores e nem dos soviets. Então, o que significa uma União Soviética em que os soviets não determinam a produção social? Esse é o ponto dele. E aí a questão é, e aí palavras do Trachtenberg, eu abro aspas, a primeira conquista da Revolução Russa, isto é, o controle dos meios e do ritmo de produção pelos próprios trabalhadores, tinha sido usurpada pelo Estado e pelo partido que o dirigia. Né? Então, assim, as grandes discussões que se tem em cima disso, e eu acho que tanto o Trachtenberg quanto o Mésaros e o próprio Victor Serge nos deixam isso claro, é que, diante do comunismo de guerra, não havendo a possibilidade de restauração do comércio, quais são as alternativas que sobram a Lenin? Porque a grande discussão que vínhamos
elaborando, inclusive com o meu grande amigo Rodolfo, era sobre isso, sobre como que quais são as alternativas que estão diante de Lenin. Não estou defendendo, por favor, o Lenin. Ele podia ter perguntado para o Mark, não. Não, sim. Sim, eu compreendo. Mas há também uma determinação de uma objetividade mesmo traumática. Ou seja, o fracasso da Revolução Mundial impõe... Sim, penso. O fracasso da Revolução Mundial impõe condições que fogem do controle daqueles operários revolucionários. Aí, se vão agir de modo positivo ou não, dando possibilidade do soviet se organizar, aí já é outra questão. E aí que é o ponto fundamental. Não tem soviets. Portanto, se não tem soviets, aquilo não é um socialismo. Penso. Por favor, me corrija. Mas um fato que é catastrófico ou seja, não tem... o escambo. Retorna o escambo. Ou seja, as pessoas estão trocando o saco de batatas por outros bens básicos de sobrevivência. Pessoas estão morrendo e os russos estão... Está dizendo Vitor Sérgio, por favor. Os russos estão... E o Isaac Deutscher também menciona isso. Os russos estão comendo cadáver. Ou seja, o alimento russo é cadáver. Ou seja, a situação é completamente desumanizadora. Bom, de todo modo, eu penso que, apesar de ser ou não, e aí são as questões alternativas, imposição do momento, os sindicatos passaram a ser, e isso diz o Trachtenberg, literalmente, passaram a ser disciplinadores de mão de obra. E os próprios soviets agora se integrarão diretamente a uma burocracia estatal. Então, ou seja, todo o empreendimento levantado em 1917 ruiu. E isso é fato. Isso ruiu ainda com Lenin vivo. Isso ruiu ainda antes de Lenin instituir a NEP. Portanto, os fatores objetivos da ruína, da tragédia, de uma impossibilidade de uma revolução mundial, estavam dispostos a partir do que foi a impossibilidade de um desenvolvimento técnico produtivo russo, ou seja, a Revolução Russa acontece num país absolutamente retrógrado em comparação ao desenvolvimento técnico do trabalho mais de ponta. Aí pense Alemanha, aí pense França, Inglaterra e talvez, inclusive, nesse momento já até os Estados Unidos, né? Temos aí o fracasso da Revolução Mundial ou a tentativa frustrada da Revolução Alemã. E nós temos uma contraofensiva burguesa monumental, sanguinária. E aí, a resposta leninista não foi outra, aí não estou dizendo quais são as possibilidades, por favor, mas não foi outra senão disciplinar a mão de obra. Não é à toa que ele institui o Sabutnik, que isso significaria, são os sábados de trabalho voluntário. Pensem vocês que isso não nos anos 20, né? Mas isso já em 1968, Lukács diz literalmente que não havia uma outra possibilidade histórica concreta em 68, senão a instalação de trabalhos voluntários. Mas como assim? O que seriam esses trabalhos voluntários, Lukács? Bom, seria impor pela força uma disciplina de trabalho contra os operários. Bom, aí eu fico pensando, acho que eu não sei o que significa voluntário. Eu não sei. Se voluntário significa uma imposição pela força, eu não sei. Então, penso que o Lukács vacilou gravemente em cima disso. Mas aí não vou falar sobre isso. Já fugi de tudo que eu ia falar, por favor. Mas espera aí que eu tenho tempo ainda. Iago, você está controlando? Quantos segundos? 5 minutos? Eu estou na página 1 ainda, são 17. É muito rápido, Rago. Você permite? Olha o chefe. Então eu vou aqui, para não escapar disso, porque são questões mais importantes que vêm agora. Todos que eu falei agora são menores. Mas isso é importante. Pensem comigo. Então, o Chazin diz
que já durante os debates em 1921, em 1922, de Preobrazhensky e Lenin, sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia e as possibilidades daquilo se transformar num capitalismo de Estado, e é o termo que o termo que o Trachtenberg usa, é um termo que o próprio Preobrazhensky usa e o próprio Lenin usam, e que depois, nesses debates, eles são, inclusive, chamados de acumulação primitiva socialista, que, na verdade, seria uma acumulação primitiva do capital. Porque nem isso se tinha direito no território russo pós-revolucionário. E, diante disso, Chazin faz uma pequena correção de ordem conceitual, mas não é uma correção menor, é uma correção importante, que é a diferenciação entre capital e capitalismo. Então ele diz, seria mais adequado chamar capital estatal do que capitalismo do Estado. Bom, eu vou aqui só para não... E aí, os motivos pelos quais nos vemos impossibilitados de chamar de capitalismo, mas melhor definido de capital coletivo, não social, pelo Chazin, pode ser apresentado inclusive em Mésaros, que esse é o grande diálogo entre Chazin e Mésaros naquele texto por ocasião de centenário de morte de Marx, 1983. Aí diz o Mésaros, né? Ou seja, uma reflexão que eu faço em cima dele. A condição crucial para a existência de capital e seu respectivo funcionamento é que capital regule o comando sobre o trabalho. Pensem nisso. Comando sobre o trabalho. Visando a sua autorreprodução, ou seja, a reprodução acumulada e sempre ampliada do capital. Existência plenamente compatível com aquela presente na União Soviética. Aí a questão é, no entanto, a existência de um capitalismo, e não exatamente de um capital, supõe, uma produção essencialmente para a troca, portanto, produção de mercadorias. 2, que a força de trabalho seja tratada exclusivamente como mercadoria. E 3, o lucro como motivação social básica. Bom, isso tudo existe na União Soviética, e isso tudo existe no modo de produção do capital no capitalismo. No entanto, no socialismo, na União Soviética e também no capitalismo, tanto no socialismo quanto no capitalismo. No entanto, dois fatores centrais disso nos faz determinar aquilo como capital coletivo não social, ou, portanto, uma situação pós-capitalista, e não exatamente um capitalismo de Estado. E esses fatores são, primeiro, que a extração de mais-valia assume uma forma inerentemente econômica no capitalismo. E enquanto que a extração de mais-valia ela é politicamente executada, extraída pelo Estado soviético. Portanto, ela não é extraída por uma pluralidade de capitalistas existentes, mas por um próprio Estado que gestiona aquele capital. Bom, o que nos faz concluir, portanto, que existe no pós-capitalismo uma forma mutante de controle do capital. Isso acontece porque, e isso é importante, e o Mésaros determina isso no Para Além do Capital, mas já em 78 já escrevia sobre, que qualquer tentativa de se ganhar controle sobre o capital, o tratando como uma coisa material, ligada a uma relação simples com seu proprietário privado, em vez de instituir uma alternativa sociometabólica viável, ou seja, um novo modo de produção, e aqui eu acho que conflui a ideia do Trachtenberg, porque ele diz, é necessário que toda a estrutura do capital e sua hierarquia desabe para que uma estrutura realmente autêntica de organização social se erga, né? E aí a questão que o Mésaros impõe é que nenhum mecanismo jurídico pode, por si só, remover o capital como comando necessário sobre o trabalho, do processo metabólico, sob as circunstâncias que prevaleceram historicamente durante tanto tempo e inevitavelmente são herdadas após o processo revolucionário. E que, portanto, existe ainda depois da Revolução. Então, ou seja, de um modo muito mais, para eu finalizar, tá? O capital funciona como vontade alheia e, portanto, do próprio trabalhador, e, portanto, do próprio capitalista, muitas vezes, que é subsumido a um comando objetivo do próprio capital como rede internacional. Ou seja,
não importa exatamente o que um único capitalista determine, as escolhas não são deles. Essa é a questão causal do modo de produção do capital, que já dizia o velho Marx. Mas a questão é, uma força exógena ao próprio controle do trabalho executa o processo de trabalho, tanto no modo de produção do capital no capitalismo, quanto no modo de produção que é regência do capital naquilo que o Trachtenberg chamou de capitalismo de Estado, mas que prefiro o termo que é como o capital do Estado, ou então, portanto, o capital coletivo não social. Mas, por favor, o resultado conclusivo é bastante similar entre Trachtenberg e entre Chazin nestes processos. E aí, para finalizar, Iago, posso? Aí a questão, porque assim, eu começo falando sobre a Revolução Alemã e o fracasso da Revolução Mundial. Mentira, eu comecei falando do Fausto, né? Mas não tem problema. E aí, o ponto central é, bastava uma Revolução Mundial ter acontecido no centro do capital, como Revolução Socialista, então, portanto, toda a humanidade embarcaria diretamente nisso, no socialismo, então teríamos resolvido todo o problema da dinâmica do capital? Bom, aí a gente impõe que o problema é muito mais complexo do que isso, porque depende de transcender o próprio Estado e o próprio capital. O Rago já disse, o capital é desnecessário. Ele é historicamente já posto agora como desnecessário. E que, portanto, é possível superá-lo por condições objetivas, mas que serão desenvolvidas pelo próprio processo subjetivo dos homens, ou seja, pelos próprios processos de decisão coletiva da humanidade. Superar ou não. E, no entanto, superar o capital não significa somente abolir a divisão social do trabalho do capital, mas muito mais do que isso. Significa transcendê-la e não aboli-la, porque não adianta abolir por um ato jurídico se eu não criar uma estrutura sociometabólica superior ao modo de produção do capital. E aí é que entra toda a discussão de para além e não para quem do capital. Porque pensem comigo, isso para finalizar de verdade, não estou mentindo mais. Um sistema sociometabólico e, portanto, globalizante quanto o sistema de produção do capital, que sofre um processo de recalcitrância por reminiscência, segundo o Mesaros. Ou seja, eu tento eliminar ele por forma jurídica, ou tento eliminar ele criando um Estado e eliminando o elemento da pluralidade dos capitais, e, portanto, eu tento eliminá-lo, removendo a persona do capitalista, mas não removendo o capital, ele recalcitra. Ou seja, ele volta porque o próprio comando do trabalho é executado pelo capital e não pela decisão coletiva dos trabalhadores associados, portanto, dos produtores mundialmente associados. E aí, recalcitrando o capital, se eu não crio um modo de produção muitíssimo superior, e, portanto, se eu não crio um modo de produção tão ou mais globalizante que o próprio capital, eu estou diante de um impasse da recalcitrância do capital. E o que isso significa? Isso significa que, aí Lukács está certo, por um processo de irreversibilidade dos processos históricos, se eu crio algo muitíssimo superior enquanto sistema de organização e que seja globalizante, e, portanto, o capital é o primeiro sistema sociometabólico, nesse sentido, diz o Mesaros. Se eu crio isso, há uma irreversibilidade posta, porque eu tenho que eliminar em longo prazo de tempo, ou seja, no grande processo que foi o capital, eu tenho que eliminar a influência e a importância que o capital assume como vontade alheia e, portanto, como vontade exteriorizada do trabalho. Se eu não elimino isso, eu não crio uma alternativa possível produtiva. E que, portanto, a alternativa possível produtiva tem como condição sine qua non a necessidade de extirpar o capital, porque o capital é que executa, na verdade, como comando próprio autorreprodutivo, o trabalho. Ou seja, ele executa a gestão disso, ele executa como processo alienante o trabalho. Quem executa, de fato, são os homens. Quem executa o trabalho são as mãos humanas. Ou seja, o trabalho, então, em si,
é o grande processo, e aí, então, ineliminável da atividade humana, ou seja, o homem é homem não porque ele é político. O homem não é homem não porque, como disse o Lévi-Strauss, ele é cultural, é por uma proibição do incesto que diferencia o homem dos homens. Não! O homem é homem porque conscientemente, com prévia ideação diante dos seus poderes teleológicos, executa uma atividade consciente e transformadora dos objetos naturais e que, portanto, constrói o seu próprio mundo. E aí, a conclusão que nós chegamos é que, diante de uma recalcitrância do capital nos processos soviéticos, e aí o Trachtenberg casa perfeitamente bem com isso, a questão é, estamos diante de um impasse de criar um novo e mais poderoso intercâmbio entre homem e natureza que elimine definitivamente o capital, para que ele não recalcitre. E esse é o ponto. E diante das... E aí, para fechar de verdade, diante da irreversibilidade desses processos históricos, porque pensem, uma vez eliminado qualquer forma pré-capitalista de trabalho, não há como haver um retrocesso, não tem como a humanidade embarcar no passo para trás e restaurar, por exemplo, um feudalismo. Isso não existe, isso é impossível. Isso também prova que se o socialismo, como estágio transitório de eliminação do capital, se ele tivesse sido realmente executado, portanto, se ele tivesse realmente sido posto de forma objetiva, não teria como o capital se recalcitrar sobre isso. E que, portanto, não tendo o capital como se recalcitrar sobre isso, estaremos todos embarcados num novo e mais complexo e superior modo de produção, eliminado do capital. Mas o capital jamais foi eliminado. E que aí retornamos à questão essencial da pergunta do Trachtenberg, e que nos torna e que talha todo o seu itinerário corajoso, como eu disse, que é, ou seja, a experiência socialista, ela é historicamente inédita. E aí é o passo que converge com Chazin e com Mésaros. Bom, eu peço perdão pelas minhas enormes limitações e agradeço imensamente a todos vocês, de verdade. Bom, espero que todo mundo ainda esteja com fôlego, né? Não vá embora. Porque abrimos agora, então, para a sessão de perguntas. Mas gostaria de... quem for perguntar, primeiramente, se apresente, óbvio, e vamos fazer em um bloco de 3 perguntas, porque senão fica muita coisa. Tudo bem? Pode ser? Peraí que eu vou passar isso aqui, Arthur. Ótimo. Meu nome é Margarete. Eu já fui citada aqui várias vezes. Como a irmã. Eu preciso segurar. Não, eu preciso segurar meu irmão, porque ele conta a minha vida para os alunos. Aí eles me encontram e falam, você ficou doente, você foi viajar. E sabe, então, eu não sei se eu faço a mesma coisa lá na Unicamp, para me vingar, e eles sentirem na pele que é. Bom, mas eu queria parabenizá-los. Eu estou até perguntando aqui para a Bia se todos os dias, infelizmente eu não pude vir, se os outros dias foi assim também, porque é um show de bola. De reflexões, de conhecimento, de leitura, de domínio, não só da obra do Maurício, né? De uma história toda contemporânea aqui, não é? Então, eu parabenizo a todos, inclusive o meu irmão, gêmeo. Eu nunca imaginei que apresentar o livro do Lukács para ele em 1970. Quem tinha me dado foi o Carlos Guilherme Mota, eu era aluna dele na História na USP. E ele deu no curso, e o José de Souza Martins, e aí eu trouxe para casa e dei para o Tony. Bom, mas o que eu queria falar para vocês, eu queria só fazer uma colocação de quem está querendo entender um pouco o nosso momento. E eu estou vendo assim que vocês, de uma certa maneira, e também no sábado eu fui lá ver o Frank Mintz também. Foi bárbaro, né? E assim, tem um ponto comum nas falas, remetendo ao Maurício, mas independente, porque vocês podiam pegar outras coisas do Maurício, né? Então, assim, de uma certa maneira, há vamos dizer, um ponto comum nas reflexões de vocês, que é mostrar como é que
foi possível uma experiência do comunal, do comum, da comuna, no Soviet, né, se pensar na Revolução Russa, mas já foi na Comuna de Paris e foi na Revolução Espanhola, né, por 3 anos, que é assim, impressionante, né? Impressionante, assim, quando eu fui para a Espanha, as pessoas não falavam da Revolução Espanhola e diziam que o dinheiro foi abolido. Eu não conseguia imaginar, assim, viver num lugar que você entra num ônibus, não paga, vai no restaurante, não paga. O dinheiro foi abolido. 3 anos, não é pouco tempo, porque a comuna, 3 meses, né? Bom, então, assim, vocês todos trouxeram essa experiência forte como a possibilidade de um novo mundo, né? Para hoje, né? Com uma possibilidade de futuro que foi perdida, que foi derrotada nesses vários movimentos, né? O franquismo, a comuna, os bolcheviques ou o stalinismo, enfim, foi derrotada. Mas o fato de ter sido derrotada não é um destino, como disse a Lúcia. Então, por um outro lado, eu estou vendo muito uma discussão sobre a política do comum. Vai ser lançado aqui o livro do Laval e Dardot, chamado Comum, né? Pensando em como o comum vamos dizer, as experiências de pensar o comum, as políticas do comum, o Tony Negri também está falando nisso, né? Como elas são a resposta possível ao neoliberalismo que avassaladoramente nos destrói nesse momento. Então, eu queria saber, porque assim, eu também estou entrando nessa discussão e tentando entender do que se trata. Se vocês têm um link com essa discussão e como que vocês se colocariam, pensando em termos do momento atual, do neoliberalismo, né, que é uma privatização generalizada e instauração de uma concorrência, porque os neoliberais acham que a competição, eles acham que ela não é natural, mas ela é necessária, porque ela é boa. Né? Então, o Estado entra para ajudar a instaurar as formas de competitividade e de competição do empresário de si mesmo, como subjetividade dominante. É assustador, é chocante. Né? E, por outro lado, assim, eu acho que assim, essa maneira super radical de estar trabalhando a política do comum. Né? Não sei se vocês sabem, certamente, o lançamento do livro da Silvia Federici, essa italiana que mora em Nova York. Eu fui assisti-la o ano passado, não me lembro se foi ano passado, final do ano passado, não sei, trazida pela Marcha Mundial de Mulheres, em que ela mostra o lugar das mulheres no momento da acumulação primitiva. Ela diz, a acumulação primitiva sem mulheres não aconteceria, do capital lá atrás. E eu ainda peguei o livro agora, também estou lendo um pouco, mas ela falava muito também da questão do comum, dos bens comuns, dos recursos comuns, vamos dizer, ela se referia às hortas comunitárias em Nova York como práticas coletivas, não hierárquicas, sem chefes. Essa experiência de comuna e comunal. Eu também queria indicar o texto do Peter Linebaum sobre isso, sobre o comunal, o comum, como uma experiência que vem lá de trás, não é do capitalismo, é anterior ao capitalismo, e que é a possibilidade de saída. Desculpe a demora. Mais alguém? Ali, lá no fundo. Oi, tudo bom? Meu nome é Júlio, eu estou no 2º ano do Direito e, por sorte, eu consegui assistir 2 dias dos seminários e, na verdade, semana passada eu terminei o Memórias de um Revolucionário do Victor Serge e, para mim, foi uma leitura, foi como um novo ar, assim. Eu fiquei muito entusiasmado de ler alguém muito crítico à União Soviética, alguém que estava lá e que tem uma história que é muito mais do que espetacular, né? Impressionante pensar que ele não morreu durante toda a prisão, enfim, interrogatórios, e que ele conseguiu escrever com uma precisão muito grande sobre toda a experiência. E eu queria só pontuar que fazem 70 anos também que ele morreu, justamente nesse ano. E seria muito oportuno, acho, pelos 100 anos da Revolução, republicarem as obras dele em português. Eu acho que seria um bom momento. E porque eu acho que está mais do que na hora da esquerda, de grande parte da esquerda, e acho que foi a leitura do Sérgio fez isso para mim, de finalmente descolar
marxismo de bolchevismo. E vendo o discurso de, enfim, do PT hoje, defesas de modelos que claramente não são socialistas, e eu acho que está mais que na hora da reflexão ir para um lado que eu não conhecia o Maurício Strattenberg, mas é algo que eu sinto que ele está na mesma linha, na mesma tradição crítica, porque outro dia eu tive a infeliz experiência de entrar na Livraria Cultura e ver um stand dos 100 anos da Revolução, um stand minúsculo, e metade do stand eram livros onde a direita fazia a crítica. E a gente não pode deixar esse passo ser da direita, porque realmente é uma crítica que não acrescenta, de fato, a nossa luta. Não é esse o intuito com que eles fazem a crítica. E eu acho que essas figuras que durante muito tempo foram críticas nos pontos nevrálgicos da esquerda, a própria esquerda não soube lidar e absorver, e eu acho que isso aconteceu com o Sérgio. Eu não sei se foi o caso do Maurício, às vezes eu tenho impressão, por muitas falas que vocês colocaram, e eu acho que está na hora da gente, isso, republicar essas obras e mostrar uma outra possibilidade para a militância que muitas vezes eu sinto que está muito esgotada, digamos assim, faltam novos ares, e eu acho engraçado que esses ares sejam pessoas que já nem mais estão entre nós, mas que as obras poderiam muito bem estar muito mais acessíveis, e eu adorei a coleção e quero comprar e ler. Fiquei muito empolgado, eu só queria pontuar isso. Mais um? Mais alguém? Alguém? O Rodolfo quer fazer uma pergunta. Nossa, como é que se diz? Que Mandou, né? Eu diria para a Amanda sair do bloco soviético e entrar no outro bloco, tá? Autogestionária, né? A Comuna de Paris, a Guerra Civil Espanhola e a Ucrânia. Por toda a sua exposição, a Ucrânia tem que entrar nessa geografia aí, não? Você podia falar um pouco? Só concordar? Não? Fala um pouco. Está certo, né? Ele quer fazer uma pergunta? Ele quer fazer uma pergunta? Acho que dá pra fazer, né? Dá pra fazer, né, Rafa? Faz agora. Tá. Não sei se vai ter outra rodada também. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu também fiz ontem. Eu queria ouvir novas respostas. Ontem não deu muito para Fala responder. seu nome Então. pra ele. Meu nome é Pedro. Ontem não deu muito certo, então eu vou tentar de novo. Eu li esse artigo, especificamente o artigo sobre o partido político do Reflexões sobre o Socialismo, do Strattenberg, da segunda para terça. Só que eu estava com muito sono, então assim, leio muito pouco do artigo. Mas eu me lembro de reter que ele era muito crítico à forma de organização partido político, partidária. Mas eu senti uma certa tensão em que não era uma condenação em definitivo da forma partido, enquanto uma forma de organização coletiva. A pergunta é a seguinte: tanto para o Strattenberg quanto, enfim, aí para a visão que vocês possam expor, embasado em seja lá o que for, né? O partido político ele é necessariamente uma forma, ele tem alguma importância, ou ele tem algum papel, ou ele é essencialmente negativo, enquanto se ele for tomado não enquanto um grupo que quer ser eleito para governar, para ser gestor do capitalismo, etc., gerir o capitalismo, mas enquanto uma organização coletiva que busca reunir pessoas com um fim em comum, um objetivo em comum, que é a destruição do Estado e a contribuição, não fazer pelas pessoas, pelos trabalhadores a auto-organização, mas contribuir para esse processo com base em uma estratégia coletiva, debatida coletivamente, tática, pensando mediações táticas para isso. Enfim, o partido tem algum papel ou não tem nisso? Enfim, completamente descartável. Enfim, eu poderia elaborar mais, mas eu vou ficar só nisso. Aí depois a gente pode conversar mais pessoalmente, se for o caso. E a outra pergunta era sobre o centralismo democrático, que o Rago falou outro dia, que a gente ouviu... enfim... surgiu a ideia de que o centralismo democrático seria necessariamente um contrassenso. Se tem centralização, não há possibilidade de democracia. Mas aí o Rago fez uma fala, eu já estava pensando nisso antes, que quando você tem uma assembleia, ou enfim, uma comuna, e você tem uma decisão coletiva e todo mundo deveria seguir aquilo,
Eu vejo isso como essencialmente o princípio do centralismo democrático. Uma discussão coletiva e as pessoas se centralizando democraticamente após essa discussão por isso. Então, assim, óbvio que o centralismo democrático foi tomado para fazer as maiores barbáries no século XX, né? Imposição de um modelo, etc, etc, etc. Mas não existe a possibilidade de pensar enquanto princípio organizativo, e até que surge da luta espontânea, quando os trabalhadores fazem uma assembleia, decidem pela greve e fazem o piquete para forçar com que aqueles que não querem seguir a decisão coletiva respeitem ela, eu vejo isso como uma forma de princípio centralismo democrático. Queria que vocês pudessem comentar disso. Enfim, é isso. Obrigado. Agora eu podia passar aqui, Pedro, eu não sei. Senão vai chover, já esqueci a primeira. Pode ficar para daqui a pouco? Pode. Primeira foi ela. Então, o próximo você começa. Bom, gente, quem começa? Começa quem começou, é a mesma ordem. O primeiro as damas. Bem, eu não estou acompanhando essa discussão do comum. Agora, pensando aqui, né, é uma discussão muito antiga. Talvez agora ela esteja voltando de uma nova forma. Agora, eu acho que é visível. Você vê várias experiências que vão desde da relação com a natureza, da horta orgânica, até outras formas, que se tenta fazer uma coisa mais coletiva, igualitária, etc., até uma fábrica de produtos de luxo. Você tem tudo isso, eu acho, nesses nichos e tal. Você tem desde a produção do luxo, luxo mesmo, no sentido capitalista, do artesanato de luxo, muito caro e tal, que diferencia a classe verdadeiramente poderosa de uma classe capitalista que tem um certo dinheiro, mas não tem esse poder, porque também é importante que ela sempre se diferencie, senão a gente só teria a classe executiva no avião, não teria a primeira. Ela tem sempre que se demarcar. Então, isso eu acho que são espaços, principalmente agora que a gente vive uma crise, eu acho, de reprodução do capital, e ele tem que, eu acho que com consequências trágicas a médio prazo e curto, que abrir mão e gerir, abrir mão de força de trabalho, que ele não é capaz de incorporar, e, ao mesmo tempo, gerir essa força de trabalho que ele está descartando, inclusive com qualificações muito distintas entre si. Ele descarta do trabalhador com pós-graduação até o trabalhador semi-analfabeto. Isso é novo no capitalismo. Ele está descartando de cima a baixo, sem muita distinção. O único ponto é que são todos produtores de valor, não é? Não importa se é produtor de garrafa, PET, ou se é produtor de inovação. É produtor de mercadoria. Então, eu viria assim, com muito cuidado e caso a caso, essas experiências do comum. O comum no sentido do bem comum, né? Isso que eu estou entendendo que você está dizendo, né? Eu viria, porque o capitalismo, olha, ele é capaz de assimilar tudo, inclusive essas experiências, como nichos que resolvem alguns problemas e equacionam algumas dificuldades. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas não aguentam mais esse modo de vida capitalista que está sendo imposto, não é? E eu acho que hoje você vê reações, e reações coletivas. Eu acho que tem as duas coisas, mas eu insistiria nisso, para a gente não comprar gato por lebre, né? Eu não sei se falo tudo rapidamente. Essa questão que você coloca, eu acho que você começa de trás para frente, me desculpe. Você começa pela palavra e não pela a realidade que se expressa na palavra. No centralismo democrático, em geral, como é que surge essa palavra? Surge de uma prática centralizada das decisões. Não é que a maioria impõe alguma coisa, não, é o contrário. O centralismo democrático é a tomada de decisão
por muito poucos. E de cima, bom, aí de cima para baixo. Então é difícil você querer pensar isso de uma outra forma mais democrática. Não, não dá. É a mesma coisa que pensar, por exemplo, a gente fala com muita tranquilidade, quem diz isso é o Abensur, em Estado democrático. Mas cabe falar em democracia estatal? Não bate. Tem uma resistência da própria língua. E essa resistência quer dizer alguma coisa. Não é? Então, o centralismo democrático, eu acho que expressa algo muito real, a centralização das decisões. Se partido é bom, o Maurício sempre dizia, olha, partido, o nome já diz, é pedaço, é parte. Então, não dá para ele querer expressar os interesses e as aspirações das lutas de toda a sociedade. Porque o que acontece? Aliás, alguém citou isso aqui, entre aspas mesmo, o Maurício tem uma formulação muito boa. Ele não unifica lutas distintas, ele subordina. Não é? Nenhum partido é capaz de unificar, ele unifica pessoas. O líder do movimento de ocupação urbana, o líder do movimento sem terra, o líder dos estudantes da PUC, enfim, unifica pessoas e tem a ilusão de que está unificando movimentos. Os movimentos não cabem dentro de um partido. O partido, senão, não é partido. Ele tem uma linha clara. Ele tem uma estratégia para chegar ao poder. E não é todo movimento que cabe ali dentro. Não é? E uma tática, e uma forma de pensar a sociedade presente e futura. Então, é muito difícil. E depois, quer dizer, eu acho que a sociedade está tão diferente, o capital está se reinventando tanto. Será que o trabalho não consegue se reinventar nas suas formas de luta? Tem que ficar, sabe? Eu sei que tem mais perguntas, mas eu não vou ficar. Maravilha. Bom, perguntas importantes, né? Questão do comum e o problema do neoliberalismo, da concorrência. Eu penso que, pelas dificuldades, a gente pensando na questão de saúde na Grécia, por exemplo. Né? Então, você tem um movimento que precisa dar conta. A pessoa vai ficar doente, a pessoa vai morrer. Como é que você encaminha isso? O Estado não tem mais. Então, surgem algumas iniciativas que infelizmente, o Brasil vai ter que acompanhar de perto, né, por conta do fim do SUS, que está colocado e tal, né, de experiências, no caso de fazer uma aliança neste sentido, né, para atender questões básicas, né. A gente tem que acompanhar isso, né, mas também tem essa tendência de olhar de como o capital vai absorver isso. Né. O caso, por exemplo, em cidades como São Paulo, a luta pela moradia, né, que é uma questão colocada uma luta comum, né, uma luta comum pela moradia. Eu acho que isso tem, né, desde 2013 para cá, né, do ponto de vista aí das lutas de classe, das lutas sociais, a questão da moradia tem ganho uma certa relevância. Né. Se isso continuar, né, se não cair por algo que, por exemplo, tenta articular uma demanda política ou uma dependência do Estado e não a luta efetiva, eu acho que não vai conseguir. Esse movimento vai ser esvaziado. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: do ponto de vista de ascenso do movimento, a luta pela questão da terra urbana tem uma certa centralidade, né? E é conduzido por trabalhadores. Agora, onde isso vai colocar, né, vai depender muito do percurso que vão ter as lideranças e esses movimentos. Vitor Serge, muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado o Vitor Serge, acho que merece também, enfim, uma reflexão, né?
sabendo que é bastante complexo. No próprio livro Memórias de um Revolucionário, ali ele apoiou a intervenção bolchevique em Constrad, né? Ou seja, é o cara que até o último momento tentou fazer o meio-campo, né? Salvou gente, salvou vidas ali, que o paredão conseguiu negociar e, enfim, pelo problema de Constrad, ele entendia que não era um problema de composição social, aquilo não eram os camponeses, mas que iria, por exemplo, favorecer uma ação dos cadetes, né, constitucionais, liberais, e que soviet sem bolchevique, naquele momento, ele era contra, né, que não poderia ser isso. Então, esse é um dilema, né, que ele votou para ir, para fazer o cerceamento de Constrad. Mas é uma boa figura. E aí também, né, em relação à própria militarização do trabalho, né, e o livro dele, na minha opinião, é o melhor para falar isso. Como que você vai militarização do trabalho? Ele coloca nos livros de memórias dele: olha, a gente não tem mais petróleo na fábrica, não tem mais combustível, não tem petróleo, a fábrica não está funcionando e o trabalhador precisa comer. Então, o livro do Victor Serge, Memórias de um Revolucionário, é o melhor que fala isso. Fala, olha, os trabalhadores estão indo na indústria metalúrgica para pegar chapa de aço, chapa de ferro, né, para enrolar em pano, para fazer bota, para trocar por comida para um cara da NEP, ou com um camponês, porque ele não tem comida, não tem mais classe operária, e por isso ele foi contra a oposição operária. Ele, assim, é uma situação muito difícil, né? Muito complicada naquele contexto, e que com o avanço do Estado, da máquina estatal, ele vai denunciando de como nas teses de Abril o Lenin colocava: o Estado se dissolve, mas não está se dissolvendo coisíssima nenhuma, e isso está criando uma máquina muito forte. Enfim, a questão da autogestão da Ucrânia, eu acho, mostrar os avanços da Ucrânia, mas também os limites. Eu colocaria os limites, o antissemitismo do Máquina, acho que tem que ser colocado, né? Ou seja, o que se tem na Ucrânia, eu não sei se é autogestionário, mas também, nesse momento, na Ucrânia, teve, assim, progons, né, um aumento de progons, de ataque aí à questão dos judeus, que também tem que ser lembrado, né? Portanto, eu colocaria não como uma experiência como a espanhola ou como a Comuna de Paris, mas que ainda precisa ser muito bem analisada. Partido é importante. Bom, a experiência histórica depois da Revolução Russa, né, a gente pensar os partidos serviram muito mais para atrapalhar do que exatamente para ajudar, né? Ou seja, no caso da Revolução Alemã, né, o partido tomou posições equivocadas que levou a derrota da Revolução. Por exemplo, 1923 na Alemanha, né? E até mesmo como o Trotsky fala: olha, a maioria dos soviets, que na Alemanha chamava Hartz, não está com a gente, mas a gente tem posições importantes ali. O Trotsky: vocês estão esperando o quê? Vamos organizar a insurreição. O próprio livro do Deutscher coloca muito isso, tal, e como essa questão do partido querendo determinar, isso não funcionou, né? Isso deu na derrota. Depois, com Stalin, o partido na China, né? Então você tem um movimento que começa ali uma ação autônoma em relação à força nacionalista, que o partido fala: não, vocês têm que ficar com as forças nacionalistas. O Chiang Kai-shek mata todo mundo. O partido na Alemanha, nos anos 30, né? Ou seja, olha, a social-democracia é irmã gêmea do fascismo, vamos destruir a social-democracia. Você tem partido militante comunista com militante nazista para destruir social-democrata, sindicatos sociais-democratas. E aí o partido mandou fazer isso. Na Guerra Civil Espanhola, então, o Rago já deu os exemplos aqui. Quer dizer, depois disso, a gente não... o partido funcionou muito mais. Aí a questão da aliança com a burguesia, né, como o Partidão colocava, enfim, isso muito... o partido
muito mais prejudicou, né? Quando que foi interessante? No Lenin, quando o Lenin coloca todo o poder aos soviets, o partido foi contra, né? E aí foi contra, a maioria do partido, só vai mudar no dia 15 de abril, quando Miliukov lança aquela nota, né? Vamos continuar a guerra, etc, etc. Mas o Lenin precisou fazer a batalha no interior do seu partido para o partido ser o porta-voz desse movimento. Que eu colocaria o seguinte, na Rússia, em 17, né, o Partido Bolchevique foi ali expressou a posição orgânica dos movimentos mais avançados, né? Em 17, 18 aí já é outro debate. Ali funcionou. Depois nós não tivemos mais não tivemos essa experiência histórica na história política, né? Então, enfim, dá para descartar o partido, né? Olha, do ponto de vista da experiência histórica, isso não funcionou, mas vai ser sempre assim? Não sei, né? Se não é o partido, é o que então? Né? Acho que teria que entender isso como uma força transformadora, né? No caso, é algo que vai ter que ser construído, né? Os seus conselhos, os partidos, não se sabe, não dá para saber de antemão. Mas o fato de... aquela questão da inevitabilidade do partido, isso acho que já está superado. Centralismo democrático é diferente. Um movimento, por um ponto específico, você junta uma categoria, uma greve que vota para superar. Agora, o partido, muitas vezes, não é uma unidade-nação, é uma unidade epistemológica. Aí é complicado. Quer dizer, quando um gênio como o Caio Prado Júnior, chega um dirigente do partido e fala, cala a boca, você não pode escrever, né? Você não é o intelectual, não pode dar linha intelectual, você não está de acordo com a norma do partido. Então, pelo centralismo democrático, você fica quieto, né? É uma situação muito diferente do resultado de uma assembleia de greve. Porque o partido, esse centralismo democrático, o quê? É uma unidade epistemológica, quer dizer, uma forma de pensar única. Aí é complicado, tende a dar problema, aí não dá, né? Então, é por isso que o centralismo democrático em partidos é diferente de um resultado de uma assembleia de greve, de um resultado de uma assembleia de ocupação. São coisas distintas, porque ali na assembleia de greve se não discute a epistemologia, né? Se discute o ponto específico, o que vai fazer, né? Como vai encaminhar esse processo. Então, eu acho que respondi isso. Já estamos fechando e a Bia vai me dar um conselho. Onde o Máquino vence. Onde o exército vermelho traz violentamente todos os camponeses, porque foi uma coisa bárbara. Foi bárbaro, foi massacre. Sair junto de vencer o exército branco, e eles saem juntos, e o Trotsky manda o exército vermelho se pôr em cima da montanha, num istmo, onde era o lugar onde eles iam passar, né, o Máquina e o exército negro, e lá de cima, os coitados provavelmente vinham cantando pela glória, foram metralhados violentamente. O Máquina só sobrou pela roupa, se jogou no mar. Tinha a montanha, tinha a estrada aqui embaixo, e tinha lá embaixo o mar. Ele se jogou e conseguiu se salvar. Aí depois falou, 74 anos de idade. Tá certo. Eu queria, perfeito, né? E lembrar que o Exército Vermelho não atacou o Exército Branco na Ucrânia. Porque esperava que o Exército Branco matasse o Exército Máquina. E depois eles, na segunda vez, aí... Matamos nós.
Isso. E eles queriam ter o controle, porque como era uma base naval, uma fortaleza no Golfo da Finlândia, os bolcheviques queriam controle da alimentação e desarmá-los para que eles tivessem o controle, que eles já tinham na autogestão alcançado, na alimentação, etc. e tal. Exatamente. Socorreu como massacre, né? Como massacre. Quer dizer, violento, né? Eu queria só, assim, para ir encerrando minha passagem por aqui, que é o seguinte: nós faremos os 100 anos da Revolução de Outubro, em parceria com alguns grupos, etc. e tal, e estamos trazendo o dia 2 de outubro em todas as universidades. A USP, por exemplo, começa no dia 3 e termina no dia 6. A nossa não, se estica do 2 ao 16, e abre com Tariq Ali, o paquistanês, que é trotskista e mora em Londres, né? Esse, já nem sei mais da vida, né? E estará aqui o Tony Negri, Michel Levy, o Levi, e assim será uma semana em que o Lauro, professor de História do nosso departamento, falará do Vitor Sérgio, só para dizer que é uma figura. E nós publicamos o ano 1 da Revolução Russa e passamos para Boitempo, que foi feita uma reedição pela Boitempo. A Unesp, né, graças ao esforço da Bia, da Lucila, do Evaldo, está essa edição maravilhosa do Maurício. E se algo nós fizemos aqui, porque a Bia não sabe, mas nós tínhamos planejado o Maurício, o Gramsci, né? Tínhamos pensado no Lênin no final, porque vai ser lançado o Estádio da Revolução com a Boitempo, e viria aqui falar a Wendy Goldman, como ela trabalhou com a questão da mulher e as conquistas da mulher no período 18 a 36, e depois o Stalin elimina. Então, só que ela optou, ao invés de vir aqui, ela falará com as mulheres no sábado à noite. Depois eu passo o e-mail para o pessoal, né, ficar sabendo. Não, o SESC está trazendo com a gente, que nós temos um acordo, se bem que temos que pagar a dívida, viu, Claudinei? Bom, o que eu ia falar é o seguinte: primeiro ponto que vocês percebem deste evento em homenagem ao Maurício. Primeiro, é continuar a lê-lo, a refletir na direção que ele apontou, porque se a União Soviética não for destruída enquanto mito de uma revolução, a esquerda não dá um passo à frente, né? Esse é o ponto, eu acho que, do nosso encontro aqui. Quer dizer, o nosso esforço, que a União Soviética não foi revolução porra nenhuma. Foi uma contra-revolução. Para falar no tom agora do meu amigo Claudinei, porque ia ser enfático. Obrigado. Né? Então, eu acho que este ponto é fundamental. E aqui foi dito, né, o nosso amigo Porcino disse muito claramente, que a classe trabalhadora é muito criativa. E nisso, Rosa Luxemburgo acertou com tudo. Não adianta o partido ir por cima da classe. O Trotsky, de 1904, já dizia: o partido que substitui a classe será substituído, o partido, pelo conselho dirigente e o conselho dirigente pelo ditador. Olha que a bola que o Parvus escreveu em 1904. E eu acho, respondendo a tua pergunta, que o Maurício dá a melhor prova. O Maurício fala o seguinte: há que pensar na internacional. E ele mete o pau no Bakunin, porque o Bakunin criou uma seita secreta. Olha o que o Maurício cita do Marx. A internacional, por favor, eu sou por uma internacional, não por um partido. Uma associação internacional envolve associações, mas não uma quarta, porque a quarta envolve a luta Trotsky contra Stalin. Os negros entram, as mulheres entram. Se eu não sou trotskista, eu não entro. Eu não entro em nenhum lugar. O Partido Comunista tinha o artigo 13. O comunista não podia falar com trotskistas ali. O Trosco, que eles falavam na época. Obrigou E o Maurício foi... do lado dela porque ele era trotskista, ela era trotskista, a Lélia
Alelos, a família Abramo é histórica, Fúvio, etc. E o Maurício, ao criticar o partido, foi mandado a correr. Mas ele era muito corajoso, porque o jovem aqui vai num congresso do Partido Comunista e fala que vocês, tararã, são stalinistas. Cara, olha, o Aldo Rebelo rompeu com o PCdoB. Esse é o movimento anda. A história anda. Vocês não vão entender a piada, mas tudo bem. Olha cá. A Internacional foi fundada para substituir pela organização efetiva da classe operária as seitas socialistas e semi-socialistas. A Internacional só poderá se afirmar se a marcha da história destruir as seitas. Eu te pergunto, quantos partidos de trotskistas você conhece? Tinha o PSTU, rachou para o MAIS. Agora o MAIS entrou no PSOL. O MRT, vão falando, os grupos. Aí o cara fala assim, você não tem partido, você não é nada. Mas espera, eu vou para você, vou para o PCB, PCdoB, se o Aldo Rebelo está rompendo o PCdoB, por que eu vou entrar no PCdoB para restaurar a Revolução Burguesa no Maranhão? Olha, o Maurício, mas é o Marx falando, é o Maurício pelo Marx. Enquanto as seitas se justificarem, a classe operária não estará madura para um movimento histórico autônomo. À medida que ela atinge tal maturidade, todas as seitas serão, por essência, reacionárias. E, como disse a Lúcia, você tem que contextualizar o centralismo democrático. O centralismo democrático era a seita do Stalin. Sabe como era o nome do grupo do Stalin? Centralismo democrático. Sabe quando ele vai para o Estado, não só para o movimento, quando ele vai para o Estado, ele cria a tese, sabe do PT? A tese única, que passa por todos os círculos de estudo com o pessoal do partido olhando. E depois o cara que não votou na tese é fuzilado. Cara, isso chama-se centralismo democrático. Não pegue, como disse a Lúcia, pelas palavras, e você tem que necessariamente contextualizar. Que aí o centralismo democrático é do Estado. E o que é o Estado? Exército, Forças Armadas, polícia, polícia secreta, os órgãos de repressão, né, os gulags da vida, que, cara, é inacreditável que a humanidade teve trabalho escravo no dito União Soviética. E se a esquerda não fizer essa autocrítica, que não está fazendo o centenário, não dará um passo à frente. Nós ficaremos brigando um contra as seitas, como diz o Marx aqui. Bom, a outra coisa, para o Maurício, não. Ô, querido, desculpe, te elogiei. Né? Para o meu amigo Valverde, concordo com esse elemento que você falou, mas olha aqui como o Maurício põe um documento. Kronstadt, considerando que os soviets atuais não exprimiam mais a vontade dos operários e camponeses, reivindicava imediata eleição com voto secreto, com liberdade de desenvolver a campanha eleitoral, liberdade de imprensa, palavra para operários e camponeses, anarquistas, socialistas de esquerda, liberdade de reunião, liberdade para que os prisioneiros sejam soltos. Quem são os prisioneiros? Os anarquistas, os socialistas revolucionários. Cara, olha a pauta, né? E eleição de uma comissão encarregada de examinar os casos de prisioneiros internados em campos de concentração. Olha o que Kronstadt está colocando. Supressão de todos os departamentos políticos em cada unidade fabril, militar e de bairro. O partido possui um departamento político. Nenhum partido deve ter o privilégio da propaganda política e ideológica, nem receber nenhuma subvenção governamental. No lugar dos departamentos políticos, formar comissões de educação e cultura. Então, quer dizer, todos os elementos que eles vão falando, não distribuir os alimentos de modo desigual. Isso que o Mintz colocou. Como é possível? Aquele come mais porque é do partido, e aquele come menos? E aí tem a ração de cada qual. Tá aqui, o Maurício põe como que é. Orsino, você vai ficar chocado. Porque os carteiros... Orsino... Não, você vai ficar chocado. Porque o Maurício põe, na última escala dava os carteiros, que só podiam comer 400 gramas. Tinha uma divisão da ração alimentar.
Bom, eu não vou ler todo o texto, porque eu acho que é lógico que o Valverde fez uma provocação, mas para levantar a bola, né? E a outra questão que eu queria falar é que, para nós, inauguramos aqui no Brasil a ontologia do ser social, que não era estudada em nenhuma parte do mundo. O Chazin lançou os prolegômenos para uma ontologia do ser social. E nós estudávamos, na década de 70 para 80, os prolegômenos e a ontologia do ser social. Que, como não tinha tradução, a gente queria fazer a tradução. E o Chazin desenvolve o conceito ou categoria de ontodeterminação negativa da policidade. E aí nós começamos a desenvolver. Então, daí a gente era expulso aonde que a gente ia, seja para esquerda comunista, esquerda anarquista, coisa, porque a gente falava que a política tem que ser superada. Não é aquela coisa que a Hannah Arendt, porque é engraçado, a Hannah Arendt é liberal e os revolucionários são Hannah Arendtianos. Ela diz o seguinte, que Estado e violência são duas coisas diferentes. Alguém acredita nisso? Que pode existir poder, Estado, ou, como Weber, que o Maurício desce a ripa. O Weber diz que o que é o Estado? É o monopólio da violência e do poder, da lei e do poder, legítimas. O problema é a carinha dando aula de sociologia do Weber e falando que é legítimo o poder. Como o poder é legítimo? Se os estudantes fazem um acampamento na Avenida Paulista, ou os operários param uma avenida, e eles são reprimidos pelo Estado, é legítimo, porque está na lei. Esta é a dominação burguesa, como o Valverde explicou na fala dele. Então, queria dizer para vocês que nós temos que pegar pesado com essa noção de que há um poder legítimo, há um Estado legítimo, ou partidos legítimos. Gente, estamos pensando agora, o Partido Nacional Corintiano, já falei, o Maurício era corintiano, nós somos contra, nós somos pela autonomia operária corintiana, é outra coisa. Você está sendo criado um Partido Nacional Cristão, republicano conservador, Arena. Bom, para quê? Nós sabemos que a direita nos governa, e eu não sei porque esse idiota ele não é tão idiota como eu, mas o Joesley, por que razão ele comprou 2.000 políticos, se ele é o maior exportador de carne do mundo e mora nos Estados Unidos? É por isso mesmo. Sim, sim. E aí o pessoal discute o Estado e a corrupção e separam o dinheiro da corrupção da mais-valia. Exatamente. É como se a corrupção viesse. Não, aquilo é o dinheiro ilegal, mas tem o dinheiro legal, que é o do capital. Obrigado. Sou eu. Bom, eu tenho que dizer, cortando as palmas do meu mestre Rago, como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que dizer que eu concordo com o Rago, até porque eu sou um raguista. Nós temos aqui, somos marxistas. Rago, não vem com essa, você. O Rago, do mesmo modo que o Marx já disse, se sou marxista, eu não sou marxista. O Rago também disse, se você é raguista, eu não sou o Rago. Nós temos um núcleo, viu, Margarete? Nós temos um núcleo raguista composto por alguns. Não tem a ver com centralismo democrático, Rago. É só um núcleo de amigos que amam o Rago. É isso. Não, calma, Rago. Fique tranquilo. É, exato, mas enfim. Eu não tenho como esconder, isso é evidente, que o Rago é minha maior referência humana. Eu não estou dizendo isso por bajulação, porque eu não faço isso com outros, senão teriam vários, né? Mas é o Rago, isso é fato. Mas tentar responder todas as questões, exceto o que o Valverde fez sobre a Ucrânia, porque foi pro Rago. Então. Pogrom. Exatamente. Exatamente. Imagina. Bom, a Margarete perguntou, né, como foi possível uma experiência como a Comuna, ou, por exemplo, como a Revolução Espanhola, né?
O ponto mais importante da Comuna de Paris, e o Marx disse isso, não é que a Comuna descobre, por fim, a forma possível de revolução. Isso também o Marx diz, mas o ponto importante é que a Comuna de Paris foi militarmente vencida. Ou seja, não é uma incapacidade ou uma posição de insustentabilidade de executar um trabalho fora o arregimentador burguês. Então não é isso. Ou seja, isso é possível, e a Comuna provou isso. Acontece que a Comuna foi militarmente, ou seja, fisicamente vencida. Ela foi massacrada, né? Agora, a Comuna conseguiu engendrar um processo produtivo novo contra a própria lógica recalcitrante do capital, mas, poxa, ela durou 72 dias, calma. Mas, enquanto forma possível de organização social, ela foi um salto monumental na história da humanidade. E eu acho que isso cruza com a questão do Pedro. Mas o rapaz que perguntou sobre o Sérgio, esqueci o nome dele, não notei. Júlio, né? Júlio, eu acho que você tem plena razão sobre os textos do Vitor Serge. Eles são maravilhosos. E eu recomendo, inclusive, não sei se você conhece, Literatura e Revolução. Ah, então tá. Porque ali há uma primeira tese original em defesa do realismo contra aquelas formas da literatura soviética, né? Ou de como que a arte soviética tinha que dar respostas ao Partido Soviético e, portanto, ela tinha que ser uma política não é, o termo não é política. Hã? Politicult. Não é politicult. Hã? Prolecult. Obrigado. Prolecult. Ou seja, ela tinha que respeitar determinadas estruturas normativas e, portanto, muitas delas antirrealistas. E aí é que você tem e o Sérgio ele é pioneiro. Você tem um Dostoiévski recusado como na Rússia como uma grande obra, é um Dostoiévski, porque ele é o do individualismo pequeno burguês. E aí se você comparar um Gorky com Dostoiévski, você vai ver a monumental discrepância. Não estou querendo criticar o Gorky, por favor, mas estou dizendo que não se pode soltar o Dostoiévski assim, só por conta disso. A mesma questão, e aí fica bastante nítido quando o próprio Marx, e os escritos de Marx sobre isso, de Engels também, diz sobre Balzac. Quer dizer, o Balzac é um monarquista. Nenhum outro escritor representou com tamanha realidade a vida jornalística francesa, por exemplo, no Ilusões Perdidas. Diz que não, Balzac. E a própria representação de como o capital assume uma dinâmica na vida das pessoas, a ponto de que, em cada dilema do Luciano do Rubempré, pesa sobre ele a corrupção que é inerente da estrutura social de produção do capital. E o cara era monarquista, por favor. Então, só essa questão. Mas, fechando com o Pedro, né? Muito rapidamente, Pedro. Veja, a respeito do que o Trachtenberg trata sobre o partido, né? A principal crítica dele é em cima daquelas teses que são elevadas como modelos, ou seja, como paradigmas específicos de possibilidade de forma aglutinadora para o processo revolucionário. Só que o que ele está dizendo, o que o Trachtenberg está criticando, é justamente sobre a ideia de uma consciência de fora ter que, obrigatoriamente pelo partido, colocar essa consciência no trabalho, em cima do que ele está dizendo, dos textos de 1905 do Lenin. Especialmente duas táticas, que aí em 1903 e depois em 1905 ele é mais popular, mas ele é escrito em 3. Duas táticas da social-democracia na Revolução. Né? Porque, veja, olha assim, uma única frase muito pequenininha, mas bastante emblemática de Maurício Trachtenberg. É o que ele diz. Uma luta de classe operária inicia-se em razão de interesses imediatos, desdobrando-se em seguida numa luta revolucionária de desenvolvimento da associação, no sentido de uma sociedade sem classes. Mas veja, nós temos aqui o exemplo que o Porcínio está falando. Porcínio, eu também sou
de origem operária, por cima. Eu também comecei a trabalhar numa fábrica desde os 14 anos e tal. Então, veja, eu entendo o que você falou quando você disse sobre dificuldades e eu entendo isso. Não entendo só teoricamente. Mas o que eu quero dizer é que é dali, da vida cotidiana, que se emana todas as questões. Agora, há uma rejeição teórica de Marx contra o partido? É nítido que não. Mas, no entanto, Marx entendia o partido como uma coisa muito superior ao que é o partido como se entende nesse modo estrito senso. Veja, o próprio Marx chamou a associação, entendia como partido talvez a própria Associação Internacional dos Trabalhadores, entende? Então, assim, é possível esgarçar o termo de como Marx usa essa questão do partido, né? A própria ideia do manifesto do Partido Comunista. Não significa que ele é contrário ao partido, só significa que o partido pode ser, mas não significa que é exclusivo, mas pode ser a forma possível encontrada para a organização social que visa suplantar a forma sociometabólica de produção do capital, colocando uma possibilidade histórica concreta de organização do trabalho pelos próprios trabalhadores, e não como uma vontade alheia do capital. Eu acho que o Mesaros tem um desfecho bastante interessante aqui, e só para ficar claro, não estava defendendo o Lenin, hein? Pareceu, né? Pareceu, não pareceu, Rago? Não, é complexo de culpa. É complexo de culpa, né? Tudo bem. Mas não significa que eu tenho que apedrejar o Lenin, por favor. Né? Não significa isso. Assim, o que eu estava dizendo, isso era uma constatação uma constatação histórica factual do que aconteceu. O Lenin, decisão do Lenin, né? Mas eu acho que tem um trechinho minúsculo aqui. Ele não passa de, sei lá, 35 páginas, mas eu vou só ler as 15 primeiras. E é muito rápido. Ele diz assim, ó. Porque aí discute tudo que eu disse e dá o desfecho aqui nas palavras do Mesaros, que são muito melhores que as minhas, aí senão eu vou ficar com culpa. Que é a culpa. Contudo, é quase impossível esmagar a dependência estrutural herdada do trabalho em relação ao capital. Seja pelo partido, seja como que for. É quase impossível isso, mas não é impossível. Já que essa dependência é assegurada materialmente, e aí é onde casa com o Trachtenberg, pela divisão estrutural e hierárquica do trabalho. Pode ser alterada para melhor apenas pela reestruturação radical da totalidade do processo socio-reprodutivo, isto é, por meio da reconstrução progressiva do edifício herdado de sua totalidade. Enquanto as funções controladoras vitais do sociometabolismo não forem efetivamente ocupadas e exercidas autonomamente pelos produtores associados, ou seja, eliminando, de algum modo, as duas bases de um tripé, que é trabalho, Estado e capital. Não significa como... E aí eu acho que é uma associação bastante exógena, e eu quero estudar isso a fundo, né? Não tenho condição ainda de fazer isso, mas farei em breve. Poston falando num pós-trabalho, ou seja, e chazinho. Porque há uma escola fazendo... há uma escola falando que existe o pós-trabalho. Depois do trabalho é o quê? Para mim, depois do trabalho é chegar em casa e descansar. Mas eu tenho que trabalhar depois de novo. E existe humanidade sem trabalho? Né? Mas enfim, a questão aqui, para fechar a interrupção que eu fiz no Mesaros. Você tem que destruir duas das bases específicas do modo de produção atual, que se sustentem em Estado e capital. Você não exclui o capital se não excluir o Estado. Você não exclui o Estado se você não excluir o capital. É uma relação de interdependência dialética, diz o Mesaros. Ele raramente usa essa expressão, dialética. Mas vamos lá. Fechando. Enquanto as funções controladoras vitais do sociometabolismo não forem efetivamente ocupadas e exercidas autonomamente pelos produtores associados, mas deixadas à autoridade de um pessoal de controle separado, que está dizendo Trachtenberg, a crítica de Trachtenberg, está casando perfeitamente. Ou seja, um novo tipo de personificação do capital. O próprio trabalho continuará a reproduzir o poder do capital contra si mesmo, mantendo materialmente dessa forma, estendendo a dominação da riqueza alienada sobre a sociedade. Então, penso que nós sabemos o que tem que fazer, que é um novo modo de produção. Agora, como será esse novo modo de produção? E qual é a forma possível encontrada para que a gente se organize e tire, derrube essas duas bases desse tripé? É uma sensação muitíssimo complexa. Eu não posso simplesmente dizer que o partido ele é inútil. Ele foi útil historicamente em alguns processos, mas eu não posso dizer também que ele é a forma mágica encontrada para a organização social. Não posso dizer, não é.
E historicamente, como disse... desculpa. E historicamente, como disse o Anderson, ele se provou não sendo pelas catástrofes geradas por todos os processos revolucionários fracassados, deixando inédita a Revolução Social. Ou o processo revolucionário. Obrigado. Rapaz, mas tá tão bom isso aqui, meu. Eu não queria mais ir embora. Mas você está falando uma coisa, de todos esses debates que a gente teve aqui, hoje está se encerrando, teve uma professora que falou, não sei se foi ontem ou no primeiro dia, ela disse assim, nós temos que voltar para a periferia, nós temos que se juntar com esse pessoal para saber o que está acontecendo, para a gente poder mudar essa situação. Você está falando isso, e eu vou falar uma coisa que me entristece muito. O grande aliado, eu acho que um dos maiores aliados, a gente falou muito de partido aqui, um dos maiores aliados da situação que nós estamos vivendo hoje, de desesperança, de não querer brigar, um dos maiores aliados que está fazendo esse trabalho, ou consciente ou inconsciente, na minha opinião, é consciente, são os sindicatos dirigidos pelas correntes de esquerda, que são todas aparelhistas. Tem correntes aí que já está há mais de 30 anos no sindicato. A gente falava que o Joaquizão era pelego, e os caras se dizem trotskistas, que eu sou revolucionário, mas está lá no sindicato há mais de 30 anos e não quer sair, e fica fazendo aquela lavagem cerebral em cima do trabalhador. São várias correntes fazendo isso. Então, nós, trabalhadores, eu vejo, nós não acreditamos mais nessas coisas. Trabalhador de geral não acredita mais no sindicato. Você vê que chamaram a greve geral, aí o tempo ficou dando risada. Por quê? Porque ele sabe que o pessoal não tem força, não tem crédito, não tem moral com a classe operária. Antigamente, nossa, 1º de maio, eu ia até a pé para a Praça da Sé. Agora não, é showmício. Criticava tanto a força sindical, fazendo a mesma coisa. Está entendendo? Então, de tudo isso que se falou, do movimento de autogestionário, libertário, que o trabalhador... Se a gente for atrás do movimento sindical, nós não iremos conseguir fazer essa mudança, porque são aparelhistas. Tem sindicatos aí que eles fazem acordos. Olha, eu falo o seguinte, ó, você não monta oposição aqui na minha região, eu também não monto lá na sua. É assim, meu. Olha que nojeira que tá. Sim. E os caras dizem, não, somos revolucionários, somos trotskistas, somos comunistas. Quando eu vi o cara com a foice e o martelo, nossa, esse cara é o cara, que nada, tudo sem vergonha. O Joaquizão deve estar revirando lá no túmulo. Deve estar revirando, falou, pô, o Joaquizão era mais democrático que esses caras. Que era um pelego também. Exato. Porra, os caras, meu, tomaram conta são aparelhistas em todos. Eu vou te falar de um sindicato, né, que inclusive eu participo dos professores, na greve de 90 dias, nós estamos assim ferrando lá, um dos dirigentes pega e vai para a França e deixa nós se lascando na greve. Porra! Falei, meu, não, é que eu tinha que ir lá no Congresso. Que Congresso, rapaz? A greve é aqui, meu. Depois você vai. Entendeu? E aí, ó, você conversar com essas pessoas, eu sou revolucionário, nossa, comigo é na base da revolução. Todo grupo, aparelhistas. Então, nós temos que sair fora desses caras. Eu até falo para eles, mas você não vem mais no sindicato? Não, então eu prefiro ir lá na Igreja Universal, que é a mesma coisa. Entendeu? Então, eu vejo assim, tá? E só para concluir, tinha um colega meu que dizia assim, 2 trotskistas conversando é um partido, 3 é o racha. Sacanagem. Eu sei. Só. Rago e eu temos a seguinte teoria pra gente ir embora, de que o Mesaros bebe muita fonte do trotskismo. Sim. De algum modo. A Ivana disse que não. Ela colocou uma foto do Stalin muito bonita no Facebook, era só isso. Ela colocou uma foto do Stalin, mas ela falou que a primeira colocou do Lenin e que a próxima é do Trotsky também. E depois do Hitler, né? Já colocou o Stalin, eu posso colocar de todo mundo. Vamos fazer uma moeda. De um lado o Hitler, do outro o Stalin. Bom, gente, acho que podemos dar por encerrado hoje. Eu gostaria muito de agradecer aos sobreviventes aqui, depois de 3h30, né, de debate. Eu não, eu peço desculpas.